E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao livro que estamos estudando, de Marco Pogatnik. Não sei se eu já mostrei essa foto. Ele, Marco Pogatnik e Franklin Frederick, o brasileiro que dá apoio a ele. Então, no vídeo de ontem nós falamos sobre as fontes de água, certo? E as imagens que eles percebem, Marco Pogatnik, suas filhas, principalmente ele, né? Percebem atrás de cada fonte. Ontem, citando essas fontes, eu falei as características delas. O nome da fonte, qual é a imagem que ele vê e qual a questão medicinal que essa fonte trabalha, certo? E essa questão medicinal, pessoal, ela não está relacionada só ao conhecimento popular, não. Tem todo um estudo médico que foi feito, né? Existe até tese de doutorado sobre as características físico-químicas destas águas. Então, de acordo com os componentes que existem ali, é que é definido em qual região do corpo que essa água atua, né? Para que ela serve, tá? Então, eu não vou entrar nesse mérito de citar qual é a composição, né, da água de cada fonte, mas vocês conseguem encontrar isso na internet. E eu vou citar aqui, né, o resumo, né, para que elas servem assim direto, mas é bem resumido, então vocês podem buscar mais informações a respeito, podem visitar Caxambu para conhecer essas fontes, beber dessas águas. Antigamente tinha até um termo, os aquáticos. Então, os aquáticos eram as pessoas que iam para Caxambu, para o parque, para se beneficiar dos tratamentos com essas águas. E até a década de 50 no Brasil, as faculdades de medicina, elas tinham uma cadeira que era para ensinar aquele aluno, né, uma disciplina que era para ensinar aquele aluno de medicina ao tratamento com as águas. Então, um dos termos usados para o tratamento com as águas é o termalismo, certo? Então, depois da década de 50, a entrada das indústrias farmacêuticas no Brasil, isso foi desaparecendo, né? Nos parques também existia um médico que ele era responsável, né? Ele atendia a pessoa e indicava a água ou as águas ideais aí para beber ou para tomar um banho, né? Para ficar imerso nessa água. Então, isso tudo é uma questão histórica do Brasil e atualmente está sendo retomado com a questão das práticas integrativas complementares, PICs, no Sistema Único de Saúde. Inclusive, em 2022, segundo semestre, houve um seminário das PICs lá em Caxambu, trazendo, né, experiências de outras cidades que já implantaram tratamentos usando os parques das águas, né, Pocinhos, que é perto de Poços de Caldas, se eu não me engano. Tem uma questão com isso, tá? Tem implantado, as médicas e enfermeiras que estavam trabalhando nesse projeto foram lá falar. Existem projetos para implantar isso em Caxambu, existe em São Lourenço já também alguns trabalhos, né? Temos pessoas ligadas a isso. Doutor Untura faz um trabalho junto ao SUS em Poços de Caldas, não sei se no momento está vigente. Doutora Jaqueline está em Caxambu, doutora Nélida em São Lourenço, existem outras médicas, não, né, me desculpem que se eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas tem bastante gente já trabalhando nisso. Eu vou deixar aqui no link do vídeo uma entrevista com o Franklin Frederick, já que eu citei ele aqui, ele explicando isso, né, como que foi no passado essa importância das águas na questão medicinal. Inclusive, o brasão da cidade de Caxambu cita Medicina entre Flores. Muito bonito, né? E até esse Medicina entre Flores, né? E as flores do Parque das Águas de Caxambu, tem um grupo que começou a fazer florais com algumas flores e águas do parque, os florais de Caxambu. Então tem muita coisa bonita, assim, utilizando essas águas para cura. E vou fechar aqui então, né, para trazer a questão de todas as fontes, para que elas servem. Ontem eu tinha citado de algumas, eu vou repetir, tá? Só para que a gente tenha em um vídeo
a definição de todas as fontes, das que ele cita no livro, certo? Que são as principais, digamos assim. Então, Ernestina Guedes, para questões de pele, temos relato de uma pessoa que recentemente atribui a cura de catarata a esta água. Fontes Mairinque, porque são 3. Mairinque 1, garganta. Mairinque 2, olhos. Mairinque 3, água de mesa. É a água mais neutra do Parque das Águas. Ela tem pouquíssimo gás e o sabor dela é bem suave. E é ela que é utilizada para ser envasada. Então, quando você compra uma garrafinha da água Caxambu, é a água da fonte Mairinque 1. Desculpa, Mairinque 3. Fonte Venâncio, essa eu não citei ontem, né? Não citei para que ela serve. Ela trabalha sistema cardiovascular e sistema nervoso. Fonte Viotti, né? Eu disse que ela é para os rins e ela trabalha também em ajudar a dissolver as pedras dos rins. Fonte Dom Pedro. Aqui a gente vai entrar em 3 fontes que elas têm características similares, certo? Então eu vou citar o que eu encontrei na internet, vou colocar o link aqui também, é do governo do estado de Minas, esse site de onde eu trouxe essa informação e, né, trouxe isso de lá. Então, fonte Dom Pedro, digestão. É a parte heptorrenal, então relacionada a bile e rins e urina, bile e urina para, né, ajudar nisso. Fonte da beleza, ela tonifica, né? Dizem que essa beleza é porque ela era uma fonte que era muito bonita, tá? Ela tonifica o organismo e a pele e ela ajuda a formação de ossos e dentição. Duque de Sache, relacionada a fígado e vesícula. Dona Leopoldina, questões hepáticas, vesículas também e intestino. Princesa Isabel, que tem toda aquela história que a princesa tomou essa água e conseguiu engravidar. Hoje sabe-se que é porque era uma água ferruginosa, a princesa Isabel tinha anemia, tá? Mas pessoas seguem tomando dessa água para auxiliar na questão da gravidez. E existe uma fonte que ainda não foi captada, o geyser. Gente, isso é uma coisa muito especial, né? Tem pessoas que não caracterizam isso como um geyser, né? Dão uma outra nomenclatura, pessoal da geologia. Mas, popularmente, ele é conhecido como geyser de Caxambu. Esse geyser, ele está encanado ali de alguma forma. E se você chega no lugar do geyser, né, é entre umas árvores, mas ele é todo cimentado. E ali onde está o geyser, há um tubo de água, né, para que essa água do geyser é aquilo que fica jorrando água, assim, daquele desenho do pica-pau, né, Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, tem muitos geysers ativos, geyser de Tátil também, no deserto do Atacama, tá? Então, existem geysers no mundo, no Brasil, dizem que esse é o único. E há controvérsia se ele é um geyser ou não, mas ali ele está sendo tratado como um geyser. E assim, tem um tubo, né, que leva essa água para a superfície, e eles fizeram uma espécie assim de cogumelo, chama-se mesmo do cogumelo do geyser. Tem uma estrutura de metal que tem uma tampa em cima, tipo um guarda-chuva assim, então a água jorra em cima, né, desse guarda-chuva aqui. E ela escorre pelas pontas, para que as pessoas possam tomar banho nas pontas, como se fosse um guarda-chuva e a água vai escorrendo, então as pessoas se banham ali. Atualmente, já há alguns anos, o geyser ele está jorrando suas águas às 10, entre 10 e 10 e meia, 10 e 45 da manhã, porque existe um sistema de pressão, uma válvula que segura a pressão dessa água para que ela jorre apenas uma vez por dia, porque se essa válvula não existe, ele pode espontaneamente jorrar a sua água, mas por algum motivo eles fizeram isso lá para que essa água saia em horários determinados. Dizem que antigamente ele jorrava 3 vezes ao dia, tá? Então quem visitar Caxambu, tente chegar no parque até umas 9h30 da manhã, para você conseguir chegar com calma até a região do geyser. Geralmente fica muitas pessoas ali ao redor,
esperando essa água, algumas só para assistir, outras pessoas vão com suas roupas de banho para tomar essa água, então é bem interessante. E tem uma ducha ali perto também, né, que se, às vezes acontece do geyser não jorrar água, tá? Às vezes por erro, né, por problema dessa válvula ou porque a água não deu pressão, né, então às vezes não acontece. Mas tem uma ducha ali que as pessoas podem se banhar também, tá? Então, esse geyser, ele jorra água quente, né, só que é um quente 27 graus. No inverno ela é bem quentinha mesmo, né, a gente consegue ver isso. E no verão você também sente que ela, né, é um pouquinho diferente, assim, não é uma água gelada. As fontes Mairink, como são 3 fontes uma do lado da outra, a gente consegue também perceber que tem temperatura diferente na água dessas fontes. Elas estão vindo do interior da Terra. Então, né, é bem interessante, né? Existe essa questão diferente da temperatura ambiente, certo? Então, fechamos aqui, né? Essa parte do livro que trata dos detalhes das fontes de Caxambu, para que esses detalhes nos sirvam de exemplo para pensarmos as fontes que existem nas outras 3 cidades que estão sendo tratadas aqui, certo? Então, fechamos. Próximo vídeo, a gente já vai aí para a página 24, certo? Obrigada, pessoal. Paz e luz, né? Que as águas aí estejam em nossos corações. Só para fechar, hoje uma amiga falou uma coisa muito bonita que uma vez ela ouviu de uma pessoa que falou assim: nós deveríamos beber a água com mais alegria, né? Com mais reverência do que a gente toma um cálice de vinho. E ela falou que viu lá no Parque das Águas de Caxambu um dia um grupo que foi com taças. Eles estavam degustando as águas, né? E ela achou isso, assim, uma reverência muito bonita pelas águas. Certo? Fechamos aqui, então. Até o próximo vídeo, pessoal.